Bom, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. É muito bom ver a sala reunida. Nesse momento, temos 42 pessoas conectadas nessas nossas conversas isoladas. Uma iniciativa que foi tomada pela CIA Alternativa de Teatro, que fica em Penápolis, aqui no interior de São Paulo. Uma forma de resistir nesse momento de crise em que toda a humanidade está passando e que tem afetado de uma maneira muito grande o teatro brasileiro, o teatro mundial e principalmente o teatro do interior. Então a gente pensou, como essa iniciativa, né, em todo momento de crise, a gente pensou em olhar um pouco para o passado, para entender um pouco essas engrenagens, numa tentativa de buscar alguma inspiração, ter algum insight, alguma perspectiva que pudesse fazer com que a gente ampliasse essas possibilidades no momento em que a gente está passando. Então, a gente teve alguns encontros já com o Dagoberto Feliz, com a Cláudia Shapira. Hoje a gente segue com Antônio Rogério Toscano. Não sei se todo mundo conhece efetivamente Toscano. Eu sei que algumas pessoas já foram alunos e alunas do Toscano em algumas das escolas que o Toscano esteve. Então, eu abro a nossa noite trazendo apresentando o Toscano no nosso encontro a partir do resumo de currículo que ele trouxe para nós. Antônio Rogério Toscano é doutor pela PUC em Comunicação e Semiótica, orientado pela professora doutora Cecília de Almeida Salles e mestre em Artes pelo Instituto de Artes da Unicamp, sob orientação do professor doutor Márcio Aurélio Pires de Almeida. Graduou-se em Artes Cênicas pela Unicamp e, desde 1995, trabalha como diretor teatral, dramaturgo e professor de teorias e práticas do teatro. Como diretor teatral, encenou diversas peças na capital paulista, em instâncias profissionais e também no campo da pedagogia. Durante 18 anos, de 1997 a 2015, foi professor na Escola Livre de Teatro de Santo André, onde foi também coordenador pedagógico por 2 gestões. Desde 2006, é docente do curso de Comunicação das Artes do Corpo da PUC São Paulo. Desde 2005, trabalha como orientador de arte dramática na Escola de Arte Dramática, EAD-ECA USP, onde ministra as disciplinas referentes à história do teatro ocidental. Ministra cursos diversos em espaços culturais e escolas de teatro em todo o Brasil. Mais recentemente, desenvolveu cursos para a SP Escola de Teatro e a MT Escola de Teatro, também para o SESC e alguns outros. Em 8 edições, foi membro da Comissão para a Seleção de Projetos do Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, realizou também curadorias para mostras e participou de seleção para editais diversos em todo o Brasil. Recebeu prêmios importantes por espetáculos criados como dramaturgo e como diretor. Então, esse é Antônio Rogério Toscano e eu quero agradecer muito a sua presença aqui conosco nesse convite para conversar com a CIA Alternativa e os nossos convidados, Toscano. Eu que agradeço o convite. Nem sei se sou capaz de atender assim as necessidades de vocês, mas estou aqui aberto a estabelecer um diálogo a partir das reflexões que venho fazendo, das leituras que venho cumprindo e das vivências que ando tendo aí nesse período, né? Imagino que possa haver alguma troca. Eu fiquei muito contente aí pelo convite que vocês me fizeram. Você me mandou a mensagem me convidando exatamente no dia em que eu cheguei de volta de uma jornada muito intensa, porque eu acho que é o Tom que está em Barcelona, aí, Tom, né? E eu estava lá em Barcelona, né, quando começou todo o processo de, de estado de alarma lá na Espanha, e foi uma odisseia bastante grande voltar, porque eu tinha um projeto previamente marcado para o dia 14 de março em Portugal, e aí quando
eu estava no aeroporto, já não tinha ninguém, estava aquele susto todo, as pessoas todas morrendo de medo no metrô. Eu peguei esse avião que saiu atrasado, quase meia-noite, e quando eu estava dentro dele, foi comunicado que o espaço aéreo da Espanha tinha sido completamente fechado. Então eu fui para Portugal e não podia voltar, porque eu estava em Barcelona fazendo um pós-grado, que deveria ir até dezembro desse ano, lá no Instituto del Teatre, e eu estava bem feliz, fazendo coisas lá, estudando muito, tendo conseguido um afastamento nas escolas em que eu trabalho, coisa que não é tão simples, estava tudo caminhando muitíssimo bem, e eu acabei ficando 40 dias lá em Portugal, vivendo intensamente tudo isso fora da minha casa e fora do lugar que eu tinha armado como minha segunda casa, assim, hospedado na casa de amigos. E meus pais, eles são já idosos, né, e pediram para que eu voltasse, e aí eu comecei a armar a possibilidade de voltar, mas as fronteiras estavam fechadas, não tinha avião, não tinha trem, não tinha ônibus. Mas a partir de 21 de abril havia condição de passar a fronteira quem conseguisse justificar. E aí, com um BlaBlaCar e um surfista holandês muito maluco que eu não conhecia, numa campervan, nós fomos lá de Sintra até Madrid sem saber se a gente ia poder passar a fronteira, porque ali em Badajoz, porque estava fechada. E nós passamos, ele me deixou em Madrid no fim da tarde, em tempo de eu pegar o último trem para Barcelona e conseguir chegar em casa à meia-noite. E já com a vontade de organizar minha volta para o Brasil, eu entrei em contato com o consulado brasileiro lá na Espanha e me disseram que seria impossível eu tentar a repatriação através deles, porque tinha pouquíssimos voos de repatriação e eu não estaria entre os aqueles que teriam prioridades, né? Porque as prioridades eram para as pessoas que estavam irregulares lá na Europa. Mas ele me deu um salvo-conduto e me disse que o único jeito de voltar era através da Lufthansa, que é a única companhia que estava fazendo voos intercontinentais naquele momento. Então eu fui para Frankfurt para então, no dia 1º de maio, conseguir viajar para São Paulo de novo. E chegando em São Paulo, foi quando você entrou em contato comigo, eu passei 14 dias completamente isolado, sozinho, porque tinha me exposto a diversos riscos, né, em aeroportos, aviões, coisas. E então, depois consegui ir para Macaubal, que é onde eu estou agora, aqui com os meus pais, muito preocupado, porque justamente agora começam a aparecer os primeiros casos aqui na cidade. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui com eles, tentando colaborar um pouquinho, né, na preservação da saúde deles. Então, estar aqui é uma alegria diante de toda essa jornada aí de volta para casa, essa odisseia homérica que foi minha caminhada desde que começou tudo isso aqui. Não, é uma aventura, né? E que bom que se você conseguiu chegar aqui ileso e reencontrar aí tua família, né? Toscano, nas nossas reflexões, assim, enquanto grupo, né, desse momento em que todo esse boom começou a aparecer, os primeiros movimentos de isolamento, a nossa primeira tendência foi pausar todas as nossas atividades. A gente tinha uma estreia também para cumprir agora em maio e a gente está nesse movimento suspenso aí, né? A gente, durante o percurso assim que a gente se debruça, né, nos estudos da história do teatro, a gente percebe que sempre em momentos de crise, principalmente em momentos de grande
grandes guerras, talvez, né, a gente veio esse movimento do teatro meio que uma ameaça de se extinguir, mas no movimento também de ressignificar, né, sua linguagem, sua dramaturgia, sua encenação. É, você nota alguma semelhança entre algum momento assim da história do teatro, desse percurso da história do teatro com o que a gente está vivendo agora? Claro que é algo muito inédito, né? Mas em que medida, né, isso também já aconteceu em alguns momentos da história do teatro e houve essa ressignificação? Olha, é, acho difícil que a gente crie assim comparações tão concretas, né? Porque a gente está vivendo ainda um momento traumático, né? A gente não caminhou depois do trauma tanto assim para que a gente possa fazer uma análise, né, do, do processo. Eu tenho lido muitos autores que estão preocupados com esse momento histórico e refletindo sobre ele, né? E acho que mais grave ainda do que a crise sanitária em que a gente está metido, né? Será a crise econômica que vai, né, ser derivada disso, né? Alguns autores chegam a comparar a possibilidade de que haja uma crise econômica mundial nos moldes da crise de 1929, né? É, que foi a quebra da Bolsa de Nova York, que desestabilizou mundialmente, né, a economia mundial. Bom, se isso vier a acontecer, não resta dúvida que nós vamos ter que pensar de uma maneira muito diferente a maneira de produzir teatro e o sentido dessa produção também, né? Daqui para frente. Ah, o, alguns autores também estão falando, né, um pouco inspirados pelo livro do Eric Hobsbawm sobre o século XX, né, em que ele narra que o início do século XX não se deu exatamente em 1900, mas particularmente em 1914, com a deflagração da Primeira Guerra Mundial, né? Tem autores, historiadores aí pensando que nós finalmente estamos entrando no século XXI, né? E as mudanças que vêm ocorrendo com a revolução digital desde o fim do século XX, a partir de agora, de uma forma muito mais aguda, nós vamos enfrentar aí uma série de transformações históricas bastante profundas e inclusive transformações no âmbito da sensibilidade, né? A ideia do que seja o ser humano e seu comportamento e as maneiras de agir e tudo isso está num processo de transformação muito rápido, né? A gente inclusive está se metendo aí num, numas mudanças da maneira de se comunicar, nas maneiras de se encontrar, nas maneiras de conviver, e isso tudo, sem dúvida, vai afetar muito fortemente a gente. Mas voltando para a tua questão, se é que nós estamos entrando, né, no século XXI finalmente, né, nós vamos entrar no século XXI é, com toda a consequência de crise que, que esse momento está instaurando. E é uma crise que é, envolve dimensões amplas, né? Que são, é uma crise que está ligada à,
as transformações no meio ambiente, que vem ocorrendo de uma maneira muito acelerada nos últimos tempos, é uma crise que tem a ver com a ascensão da ultradireita em diversos pontos do mundo, é uma crise que tem a ver com as consequências do neoliberalismo no mundo inteiro, é uma crise que tem a ver com a revolução digital, é uma crise que recoloca, né, a condição humana de uma forma que certamente o teatro vai ser impactado e vai ter que pensar, vai ter que refletir a respeito disso, vai ter que eu não gosto dessa palavra porque, né, o governo Bolsonaro tem usado ela aí no âmbito da educação, né, de que nós vamos ter que nos reinventar para estudar de maneira remota com as plataformas online, né? Mas essa ideia da reinvenção, ela está posta, né? Para que a gente possa, inclusive, se encontrar como a gente está fazendo aqui agora. Tem um lado muito bacana, nós estamos cada um em sua casa, em diversos lugares do mundo, e a gente está se encontrando, né, de uma forma como os hábitos antigos não permitiam. Entretanto, para o teatro, que é um campo dimensionado pela ideia da presença e do encontro, isso tudo ganha uma consequência bastante profunda. Claro que nós vamos ter que pensar, a partir de agora, o que é que significará a presença, né? Num outro tempo. Se o teatro é a arte da presença, talvez a ideia de presença que nós tínhamos, ela sofra alterações grandes, e talvez essas alterações já estivessem ocorrendo anteriormente, e agora isso está, né, catalisado, acelerado, né, e, e todas essas fantasmagorias virtuais aí que estão aparecendo vão redimensionar o próprio uso da máscara, né, no dia a dia, recoloca questões importantes acerca do fazer teatral, né, é, é, de uma forma terrível, né, mas certamente recoloca a maneira como as relações vão se dar. Eu não sei como vão ser as relações a partir de agora, mas é, espero que não seja de ojeriza o outro ser humano, como muitas vezes eu venho notando, porque um dos aspectos brutais de tudo isso que a gente está vendo é que nós temos um inimigo invisível que se projeta em cada um que passa por nós de uma forma neurótica, né? Então, na medida em que nós não cairmos na armadilha dessa neurose, nós vamos ter que lidar com o fato de que o outro também mudou, né, na medida em que nós estamos mudando, e a presença do outro e o sentido do encontro vão ter que ganhar novos significados. A crise de 29, ela trouxe transformações em todas as dimensões. O teatro brasileiro moderno, que a gente pode compreender como tendo finalmente nascido a partir da instauração do Estado Novo no Brasil, né? O Estado Novo é uma consequência direta da crise de 29, da crise da oligarquia cafeeira e do surgimento do Estado getulista, né? Foi no Estado getulista que nasceu uma outra representação do sujeito brasileiro, de um sujeito brasileiro que se tornou urbano, que se tornou que ganhou um outro estatuto que não era o estatuto vigente enquanto as oligarquias do café estavam mandando no país, né? Então, a, as consequências disso foram grandes e houve um projeto de modernização do teatro no Brasil que podem esse projeto ele pode ser visto em muitos exemplos, né? Desde
o surgimento de uma dramaturgia como a do Nelson Rodrigues, por exemplo, como, por outro viés, a necessidade da instauração de um projeto como o do TBC, depois disso, e assim vai. Então, esses momentos de crise certamente deflagrarão alterações importantes, e essas alterações elas estão aí para serem constituídas, para serem, né, através da nossa reflexão e da nossa ação no mundo, construídas. Nós estamos num momento político, nem sei como nomeá-lo, né? Da pior violência que nós nem podíamos imaginar, que chegaríamos nessa baixeza em que acordamos atualmente. Então, nós vamos ter que lidar com o enfrentamento de uma dimensão política também nova, né, diante disso tudo que está colocado aí. Então, a pandemia é um aspecto importante, novo, desconhecido e alterador de muitas coisas, mas nós temos outros problemas que não estão separados, né, da pandemia, no nosso caso. Nós estamos sem um ministro da Saúde no meio da pandemia, enquanto estão morrendo milhares de pessoas no Brasil, com números oficiais subnotificados, passando de 1.000 mortes por dia. Nós sabemos que é muito mais que isso, né? E nós não temos um ministro da Saúde, então a crise política ela está vinculada à crise sanitária, e a crise econômica está implicada nisso, né? Ontem o governador de São Paulo decretou uma flexibilização que permite, aqui na nossa região, por exemplo, a abertura de comércio. Existe toda uma pressão do empresariado para que a economia seja salva. Então, as dimensões econômicas, políticas e bem sanitárias estão aí entrelaçadas para que a gente possa reconstruir qualquer dimensão sensível que a gente venha a viver, né? Não sei se eu respondi o que você perguntou objetivamente, né? Os momentos de guerra, né, que você citou, são momentos curiosos, né? Porque, por exemplo, durante as guerras mundiais na Europa, os teatros não foram fechados, né? Então nós estamos vivendo uma coisa distinta, né? Nós estamos vivendo uma coisa que não se apresentou da maneira como está se apresentando agora, né? Eu tenho visto imagens e matérias, né, de como alguns teatros na Europa estão se preparando para as próximas temporadas, com público altamente distanciado, né? O Berliner Ensemble publicou uma foto com pessoas a mais de 2 metros, assim, só algumas cadeiras deixadas ali, gente propondo atividades cênicas em plataformas, em encontros e tudo mais, mas sem dúvida nós vamos ser muito afetados, porque nós fomos os primeiros a parar, seremos os últimos a voltar. Esse é o clichê que todo mundo está afirmando e reafirmando, mas isso vai ter uma consequência bastante grande, porque nós tínhamos aqui uma condição para que as pessoas pudessem fazer teatro que talvez a gente não encontre nos próximos tempos, né? Com a pandemia e depois da pandemia. Então, como é que nós vamos criar condições para que as pessoas possam continuar fazendo teatro e que os trabalhadores, né, do teatro possam, de fato, sobreviver nesse período sem ter que buscar outras saídas? Isso é uma questão que vai ser posta. Nós sabemos, por exemplo, que durante a
a guerra na Alemanha, por exemplo, o fascínio que os cabarés exerciam sobre o Brecht, sobretudo aquela contradição posta entre as cantoras absolutamente requintadas, com aquelas roupas rasgadas e costuradas, que criavam ali um procedimento de contradição na cena, que revelava a circunstância histórica de uma maneira concreta, mas estava acontecendo, né? Teatro. Agora, nós estamos num ponto em que não sabemos como isso vai acontecer. A gente, nas nossas conversas, né, dos nossos diálogos enquanto grupo, a gente foi identificando alguns desses paralelos, né, que você trouxe. Porque quando você fala da virada do século XIX para o século XX, ali na deflagração da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um contexto ali das vanguardas históricas, né, e que toda uma ruptura com uma arte tradicional e ressignificando tudo aquilo que já existia, mas acontecendo num teatro, acontecendo, né, nos lugares, em contato com o público, né? A própria produção do pós-guerra, né, desse absurdismo em que a gente vê enquanto estética e agora a gente vê na vida real, né? A gente vê o absurdismo ocupando as instâncias de poder, né, de uma maneira muito forte. E aí a gente foi percebendo assim esses momentos de paralelo e percebendo que a gente não tem a dimensão do encontro. Isso que você traz dessa necessidade de reflexão a respeito do que vai se configurar como encontro, né, como presença. E aí, uma das reflexões que a gente também estava começando a perceber é esse lugar da dimensão do teatro invadindo uma dimensão muito grande do privado, né? A gente está em casa, a gente vê, tipo, ontem acompanhei a Grace Passou falando alguns trechos, né, no projeto do Sesc, dos espetáculos dela, mas ela está lá dentro da casa dela, em alguma medida, né? A instância pública se confundindo com o privado, nesse lugar meio que performativo ao mesmo tempo, né? Então, não sei em que medida a gente consegue frequência Grace, né? Frequência 20.20, né? O que a Bárbara trouxe aqui no chat. Então, foram esses lugares, assim, né? De em que medida a performatividade, o audiovisual está reconstruindo esse significado, né? Do que vai vir a ser teatro. A gente não tem muito nome, né? Então, não sei que reflexões você faz a respeito disso também. E eu penso que tem um campo muito fértil para que a gente possa investigar em torno de tudo isso, já que a gente está começando sempre, né? Crise é sempre uma somatória, né, de limite mais oportunidade, né? A gente foi lançado a um limite, né, a uma oportunidade nesse limite, porque nós não poderemos ser como a gente era, né? E a própria dimensão crítica que vem a nascer a partir da crise, né, já que uma palavra deriva da outra, né, ela vai ter que ser acompanhada de uma outra perspectiva. O que eu penso é que nós não podemos cair em algumas armadilhas, né? Porque, por exemplo, essa plataforma que nós estamos usando agora, ela é uma plataforma extremamente padronizadora. É uma plataforma que está ligada a modos de constituir a sensibilidade que estão previstas pelas multinacionais que pleiteiam e criam esse modo de se comunicar e determinam essa forma de se comunicar, né? Nós temos lido aí como, por exemplo, eu acho que desde 2011, 2012, o professor Boaventura de Souza Santos, e ele publicou no Brasil, junto com o professor Naumar de Almeida Filho, um livro chamado A Universidade no Século XXI. E ele refletia bastante criticamente sobre a pressão que o neoliberalismo exercia para que houvesse, por exemplo, cada vez mais produtividade
e o uso de estratégias online para as aulas, né? Enquanto os professores sempre defenderam que a presença e o encontro eram fundamentais para para uma dimensão pedagógica profunda e completa, né? E a comunidade europeia e o governo Lula, de certa maneira, assim, né, daquela forma meio lá, meio cá, seguraram um pouco, né? Mas nós sabemos que o Bill Gates, por exemplo, estava prevendo em 2019 estratégias para comunicação e pedagogia online no caso de uma pandemia no passado. Então, as empresas elas estão criando, né, essas plataformas e elas foram tão rapidamente colocadas diante de nós porque elas estavam prontas, esperando a oportunidade. Então, de certa maneira, também elas achatam a nossa sensibilidade e colocam a gente diante de certos enquadramentos. Eu tenho dúvidas quando as nossas investigações elas acabam sendo pleiteadas assim em plataformas que estão previamente constituídas. Eu penso que um artista que queira lidar com essas dimensões digitais no futuro, ele vai ter que mergulhar no contato com sujeitos que trabalhem de maneira livre, com softwares independentes, com outro tipo de comunicação e com a elaboração de plataformas que permitam formas alternativas de estabelecimento de contato entre nós, né? Porque nós não vamos poder imaginar que eu e você estamos aqui fazendo uma cena ou uma coisa com esses quadradinhos e que isso de alguma maneira rompa com as dimensões sensíveis mais divulgadas, né? Assim, nas redes sociais, no Zoom, no Meet, em todas essas, né, como chama, Microsoft Teams, nesses parâmetros que previamente moldam, né, a nossa sensibilidade. Eu vejo com muita desconfiança quando a gente imagina que essas formas altamente previsíveis possam levar a gente a algum lugar. Eu penso que, da mesma maneira como o teatro sempre, o teatro que eu me interesso, né, sempre foi um campo de experimentação e de investigação e de profundo deslocamento da sensibilidade, da ideia de presença, se nós quisermos, de fato, uma relação transformadora com isso tudo, nós vamos ter que ter conosco gente que reflita em alta voltagem o que é o significado da presença em um âmbito digital, em sua relação com o âmbito que não seja o âmbito digital, porque eu me recuso a, a pensar que nós vamos ser mesmo essas caverninhas do Platão aqui, multiplicadas, né, sem que haja a possibilidade do encontro noutros seres. O Luan comentou aqui no chat, Toscano, ele trouxe esse comentário. Uma saída possível seria talvez um teatro que não abra qualquer concessão sobre a vida limitadora da experiência humana que nos impõe o neoliberalismo? Mas eu acho que isso já era antes da pandemia, né? Quem estava fazendo teatro em acordo com o neoliberalismo antes da pandemia vai continuar fazendo dessa maneira a partir daqui, né? A entrevista daquela doida que tentou ser secretária da Cultura aí, né? Dizendo que, como que é? Que o pessoal das minorias poderia sim fazer teatro, mas que buscasse seus patrocínios, né? Aquela lógica dela
é uma lógica com a qual nós não compactuamos e não estamos nem um pouco interessados nela, né? Então, acho que sim, Luan, que isso já era a nossa premissa e isso vai ter que se dar, só que agora com ferramentas que não são as que nós tínhamos, ferramentas que poucos de nós conhece, de fato, estratégias com as quais nós não estamos habituados, e diante de uma perspectiva política que é cada vez mais aterradora. Então, sem dúvida que passará por isso. Agora, como isso vai se dar concretamente em cada experiência cênica, aí é um campo de invenção imprevisível, né? Que só as singularidades vão definir, vão estruturar cada grupo, cada coletivo, cada experiência. Havia gente produzindo por conexão online em diversos países há bastante tempo. Experiências que nos ensinem sobre tudo isso que a gente está vendo, esses quadradinhos todos aí, já estão nos espetáculos do Wooster Group de Nova York desde os anos 80. Na época, eles tinham monitores de TV. Né? A Elizabeth Lecomte e o Spalding Gray faziam e traziam experiências da sua própria vida para a cena já nos espetáculos dos anos 80. As três irmãs deles, que eu acho que está disponível pelo YouTube, dá para assistir inteiro aí. Lá nos anos 80, eles trabalhando com os materiais das Três Irmãs, é muito interessante como eles constituem uma dimensão da esfera que atravessa o texto de uma forma tão forte, né, com representações que já eram representações virtuais nos anos 80. A performatividade já estava. Um dos espetáculos mais importantes deles era sobre a experiência da morte da mãe do Spalding Gray. Então, essa noção do depoimento pessoal e tudo mais estava posto lá nos anos 80. Eu vi agora, no começo desse ano, um espetáculo que é do ano passado, dirigido pela Suzanne Kennedy, com dramaturgia da Helena Eckert, né, um espetáculo que foi produzido lá em Munique, que é uma versão atual das Três Irmãs. Eu considero assim um confronto muito interessante, o das Três Irmãs delas, que trabalham com constituição de realidade virtual, com cenografias que são produzidas por impressoras 3D, em que não há a ideia de espaço que não seja um espaço constituído digitalmente, apenas digitalmente, e tudo isso no âmbito de uma relação com o tempo que é a da espera e da perspectiva daquela melancolia tchecoviana, que nos atravessa agora de uma forma absolutamente atualizada, né? E eu fiquei muito impactado pelo espetáculo que elas fizeram a partir das Três Irmãs. E me lembrei, né, que eu conhecia só por vídeo, porque nos anos 80 eu era um adolescente e não assisti o espetáculo do Wooster Group, mas vi em vídeo, né? Eles estabelecem relações profundas de uma ancestralidade que eu falo, né, anos 80, eu estou falando de 40 anos atrás, né? De meio século atrás. Os anos 80 são um passado remoto diante da aceleração do tempo que a gente tem vivido, particularmente nos últimos tempos, né? E da revolução digital que aconteceu desde então. Então, tem muita coisa que a gente está precisando fazer, ou querendo fazer, ou tendo que se aplicar com, mas que tem já gente experimentando há muito tempo, né? Esses quadradinhos aí estavam todos já no espetáculo do Group há 40 anos.
Toscano, tem uma pergunta aqui do Rodrigo no chat. Ele faz um comentário e uma pergunta, né? Essa não é a primeira pandemia que a humanidade enfrenta. Você poderia citar autores que sofreram influência ou trouxeram essa questão em textos dramatúrgicos? É conhecidíssimo, né, o caso da quarentena do Shakespeare, né, que produziu o Rei Lear, né, numa quarentena. Eu não sabia. Quando é, é, o Decameron foi produzido e ele trata disso, né? Os jovenzinhos eles estão numa caverna se escondendo da peste, né? E aí eles contam uma história por noite. Então, para eles sobreviverem lá e passarem aquela noite na quarentena, eles narram histórias, eles inventam histórias e contam histórias uns para os outros que montam o Decameron do Boccaccio. São experiências traumáticas, em geral, elas são muito férteis para a produção artística, né? De uma maneira traumática, claro, né? De uma Não, maneira terrível, claro, né? Então, é como dizer que como a experiência da minha adolescência, por exemplo, do surgimento da AIDS, como isso transformou a literatura e a produção teatral, assim, né? As artes plásticas não seriam as mesmas se o José Leonilson não estivesse passando da maneira como passou, aquela experiência brutal que passou, né? O livro de Jó do Teatro da Vertigem não teria sido produzido sem a experiência da AIDS nos anos 80. É, a, o Caio Fernando Abreu não teria escrito o que escreveu da forma como escreveu sem essa experiência traumática que vivenciou, né? Então, são muitas experiências que a gente pode se lembrar que derivam desses campos aí e criam, né, a possibilidade de invenção de uma outra dimensão sensível. O único perigo que há nisso, eu acho, né, atualmente, né, diante do neoliberalismo implacável posto aí, é que a gente mergulhe de uma forma privada no âmbito é, é, dos nossos mundos particulares, né? É, nós vamos ter que reencontrar uma dimensão política e, portanto, uma nova sociabilidade e uma reflexão sobre o que será a dimensão pública a partir daqui, né? É, a partir dessa vivência, para que a gente não fique por aí fazendo, né, os nossos depoimentos pessoais como se nós estivéssemos fazendo um jogo terapêutico qualquer, né? Nós temos desejos mais radicais que, né? Eu acho. Pelo menos tem artistas legais, importantes que tem. eu vi esses dias, eu não lembro muito bem em qual fonte foi, em qual página foi, mas era o comentário de um artista falando a respeito da influência da dramaturgia nesse momento, né? A gente vem de um momento em que o teatro estava ganhando uma espetacularidade muito grande, e nesse momento, a dramaturgia, nesse lugar do material escrito, talvez ganhe mais potência do que o espetáculo? Não sei, não sei. A dramaturgia está muito vigorosa nos últimos tempos, mesmo antes da pandemia, né? Nós nunca tivemos tantos cursos, tantos dramaturgos. Outro dia o Rudinei fez uma lista de 100 dramaturgos, acho, que estão por aí.
trabalhando, né? Quando eu comecei a fazer dramaturgia, não tinha curso de dramaturgia. O único professor de dramaturgia que a gente tinha era o Luiz Alberto de Abreu, que o Célia Helena disponibilizava para ele uma salinha apertadinha que tinha, acho que 2 sofás ali, e a gente se apinhava naquele sofá, sentava no chão para escutar o Luiz Alberto de Abreu falar, porque era o curso de dramaturgia que nós tínhamos como uma possibilidade. A gente fazia leituras dramáticas, essa coisa toda, mas não havia esse espaço que há hoje para um monte de gente jovem experimentando dramaturgia e produzindo sem parar. Isso vinha acontecendo já. Não, não acredito que talvez pela impossibilidade da produção num primeiro momento, haja um encolhimento de outras manifestações, mas a gente vai ter que encontrar maneiras de, de dar conta disso, nem que seja, bom, sei lá, não vou dar exemplo. Pessoal, fiquem à vontade para abrir o microfone, fazer algum comentário ou escrever no chat e fazer alguma pergunta ou resgatar alguma passagem que foi antes e que talvez não ficou tão clara para vocês, tá? Toscana, a gente estava falando a respeito da questão da virtualidade, né, do encontro, e em algum momento eu comecei a pensar a respeito da própria sala de aula, né? Você também esteve à frente da coordenação pedagógica, né, da Escola Livre durante um período, e nesse momento em que os professores de teatro estão aí entrando em sala de aula, acho que acredito que você também, aí dentro do contexto da EAD e de outros lugares, para trazer essas aulas online, né? Principalmente em cursos de formação teatral ou de iniciação teatral. Como você encara esse momento, né? Porque, de certa forma, também tem esse impacto da produtividade, né? A gente precisa continuar produzindo como se estivéssemos, né? Tipo... Então, essa é uma pergunta que eu tenho, né? Nós precisamos continuar produzindo. A produtividade é realmente a única saída? Será que não haveria espaço para outras experiências e vivências que não fossem a cobrança da produtividade, né? Nos níveis em que se colocam? Assim, eu tenho bastante dúvida sobre isso. Eu sei que a gente precisa sobreviver. Eu sei que a gente precisa dar conta de do nosso papel social, né? Um professor, ele não é só alguém que traz ali conteúdos, ele dá conta de vidas inteiras, né? Só que são vidas inteiras que nesse momento estão cada vez mais colocadas em condições desiguais, porque os nossos alunos não têm um espaço para fazer um espreguiçar como a gente deveria fazer na sua casa. A mãe está fazendo feijão enquanto ele está escutando uma aula sobre o expressionismo alemão. O irmãozinho está berrando e a conexão dele não é tão boa quanto a do outro que mora no jardim, né? Aquele texto da Judith Butler sobre a revelação das contradições sociológicas junto com a pandemia, né? Porque o vírus ele está por aí nas superfícies, todo mundo está exposto a ele, só que quem trabalha com tendo que pegar um metrô lotado todo dia está mais exposto. Quem trabalha de caixa no supermercado está muito mais exposto. Quem tem que entregar a sua comida porque você pediu pelo telefone está muito mais exposto. Então, as distinções da luta de classes está posta de uma forma brutal, inclusive na nossa relação com os nossos alunos. Nem todos os nossos alunos têm o bom celular para ter uma boa aula. Eu próprio não tenho um celular tão bom assim. Eu também não sei dar essas aulas. Eu estou com um pouco de ódio de tudo isso, né? Dessa necessidade de ter que fazer isso tão rapidamente, como se nós tivéssemos todas as respostas. Eu não tenho resposta, eu não sei fazer isso, eu nunca fiz isso daqui. Então nós vamos ter que experimentar, né? Isso que eu estou fazendo aqui agora, eu estou fazendo pela primeira vez na minha vida. É, e, e eu não sei que consequências isso
poderá ter, né? É, eu não sei como um aluno da periferia pode ter acesso aos textos que não sejam aqueles que a gente conseguir passar de uma forma pirateada, tirando umas fotografias e mandando, né? Porque eu não sei como vai ser isso a partir de agora, porque vem muitas contradições junto com tudo isso, né? Eu sou um professor quase sempre de teoria, então isso fica muito mais bem resolvido, mas eu fico imaginando que uma professora de dança, uma professora de trabalhos corporais, uma professora que trabalhe com a voz e etc., que pânico vai ser esse jogo agora nessas condições que estão dadas aí. Eu não faço ideia de como a gente vai dar conta disso. Na EAD, a gente está criando ali uma alternativa de urgência, né? E parece... Eu estou chegando de volta, então eu não estava, né, na EAD, então eu estou pegando o bonde bastante andando, assim, mas tem um projeto de criar um maior entrelaçamento entre as aulas e talvez com a presença de mais de um professor ao mesmo tempo, para que isso tudo seja um diálogo que possa conduzir uma pesquisa mais orgânica, né? No momento em que está todo mundo sem saber o que fazer. Pode ser que seja uma saída bacana, mas não é o que a gente estava fazendo lá e nem o que a gente planejava fazer, né? É uma forma de construir estudos, porque também o cara que está sozinho lá na periferia de São Paulo, ele precisa, né, desses encontros, ele precisa ouvir coisas, ele precisa ter contato, porque senão ele vai enlouquecer mesmo, né? Se ele Então, o professor ele passa a ter papel. Eu tenho alunos que estão passando processos de surto psicótico, eu tenho alunos que estão passando processos de depressão, eu tenho alunos que estão passando processo de carência de comida em casa. É, então, assim, são muitas coisas que a gente tem que dar conta, né? Às vezes você se vê indo atrás de um grupo de apoio psicológico que você sabe que é gratuito em determinado lugar para dar um socorro para alguém que você só fala pelo WhatsApp, né? Então, o papel do professor é um papel bastante cheio de nuances, né? Para que a gente possa imaginar que esteja tranquilo dar as aulas por essas plataformas que estão previamente postas e que se impuseram sobre nós, né? Então, o neoliberalismo que queria há muito tempo que as aulas dos professores fossem gravadas e essas aulas depois fossem reproduzidas, e o trabalho do professor deixa de ter o papel daquela presença que se renova a cada vez. Então, o que vai ser? Eles vão comprar de mim um pacote de 12 aulas e eles vão dar por 40 anos essas 12 aulas e eu vou receber apenas por essas aulas que eu gravei, né? Recentemente eu recebi um, um, uma proposta que eu fiquei muito inquieto com ela, né? Eu tinha um curso para dar e me perguntaram se podiam gravar as minhas aulas, né? E eu não entendi bem o que era. Claro que eu imagino que é para uso interno, se o aluno quiser ver de novo a aula, em uma condição precária, essa aula pode ser utilizada e tudo mais. Mas tem uma questão séria nisso, né? Como é que o meu trabalho, que envolve um olho no olho, um contato direto, uma preocupação que está em cada aluno em particular posta, como é que isso se dá? Porque a aula não é só informação, a aula não é só alguém falando e alguém ouvindo, né? Pedagogia é alguma coisa que ultrapassa bastante isso.
Então eu não sei como que a gente vai resolver o enigma dessa esfinge, não. Toscano, tem uma frase sobre, eu não sei quem que escreveu aí, sobre a potencialidade de um problema desse, sobre a potencialidade desse momento de crise. Tem uma frase que o Stockhausen falou no 11 de setembro, que ele falou que isso vai virar música. E ele foi super mal falado, porque ele falou que as Torres Gêmeas ia virar uma sinfonia, né? Claro, por conta da crise, alguém ia compor algo por conta daquela tragédia, né? E uma coisa que você me traz, na verdade, é pensando naquele que diz sim e aquele que diz não. Que não sei porquê, é claro que eu sei porquê, que tem um momento muito crítico e é isso, coloca a pessoa no lugar de decisão, né? E não tem o que decidir, na verdade. Sei lá, só um comentário que eu não sei onde eu quero chegar com ele. Uhum. Quando a gente estudou lá na Escola Livre esse texto, assim, eu acho que foi a turma do CREP presente. A gente se perguntava sobre a dimensão dialética desse confronto de ter sim, de ter não. E nós estamos hoje num campo em que a gente está se perguntando sobre aquele que diz, né? O que diz? É possível dizer, né? O que é possível dizer? Tanta gente dizendo ao mesmo tempo, acho que estão acontecendo, só que eu sei pelo menos umas 5 lives agora, nesse momento, diferente, com artistas, todo mundo dizendo tanto, e ao mesmo tempo, e esse acúmulo de coisas. Como é que nós vamos criar condição para articulação política de um dizer que possa, né, escolher e possa constituir politicamente seus desejos para escolher o que fazer com a música da queda das Torres Gêmeas? Toscano, Oi. tá me ouvindo? Ingrid. Isso. Desculpa falar aqui, tô com minha criança por aqui, aí vai fazer um pouco de barulho. Mas eu queria tirar uma dúvida, na realidade não é dúvida, é que ficou reverberando muito em mim, assim, nesses períodos que a gente está vivendo. Eu primeiro penso, quando você falou nessa questão de articulação política, eu acho que é um dos momentos mais visíveis de que o que está acontecendo não é algo que nos acolhe, né, na real, pelo contrário, é a direita, a ultradireita mesmo, assim, vigente. Então, até aqueles que eram de direita, às vezes se olham e falam assim, nossa, é aquela história, né, o patrão mal é bom porque a gente sabe que ele é mal, então eu nunca vou ser do lado dele, de qualquer forma. O que eu fico pensando não estou falando que o patrão é bom por ele ser mal, não, é só porque a gente consegue ter essa visão um pouco mais clara disso, assim, né, de que lado estamos, né, de que classe estamos. E aí eu fiquei pensando, nossa, a gente não está em uma situação em que podemos nos encontrar, podemos nos articular. Não existe uma esquerda hegemônia, porque quando vem um lance de esquerda, começa a entrar em partidos, e aí eu fico pensando assim, o mercado de indivíduos isolados procurando os desesperados sentidos, né? E eu fiquei muito nessa, assim, como que a gente estava vivendo muito com alguns projetos muito pessoais e agora é algo muito global, né? O micro, Fausto, voltou lá no Fausto, o micro reproduzindo o macro reproduzindo o micro, nesse processo. A minha questão é se não seria um dos melhores momentos de articulação de grupos mesmo, né, vigentes e de... O problema é como se articular em cima disso. Você falou muito dessas plataformas que são públicas, mas que tem essa questão da identidade hackeada, né? Obviamente que esses assuntos estão sendo ouvidos por alguém, por algum lugar,
E desculpa, gente, estão sendo estamos sendo observados, né? Isso o tempo inteiro. E aí eu fico me perguntando sobre isso. Será que ainda há espaço para a gente se articular um pouco mais... Eu tenho medo disso, né? Desse íntimo que na realidade é coletivo, que deveria ser mais coletivo e que não consegue ser coletivo porque o coletivo ele acaba indo para um lugar público e um público que é privado, que entra num monte de contradições. Toscano, por favor, me ajuda. Eu acho que a gente vai ser colocado à prova para inventar essa maneira de constituir a presença do coletivo. Da forma como ele se dava, provavelmente a gente não vai ter condições de fazer mais daquela maneira. Então, as impossibilidades vão ficando cada vez mais evidentes e nós vamos ter que sabotar as formas que nos impossibilitem de produzir, né, esses encontros, né? Eu acho que é a mesma coisa que a gente já fazia, só que zeraram né, a trajetória e a gente está agora sem ver quais são os próximos passos a dar. A gente estava num caminho em que a gente conhecia um pouco, né, como é que se processavam as articulações, como é que se davam as possibilidades de encontro, como é que a articulação política poderia ser feita. Mas, poxa, a gente tem visto agora a aprovação aí da Lei Aldir Blanc, né, é uma articulação que se deu nesse tempo, nesse período, com uma voz coletiva produzindo uma voz coletiva que, se não é da maneira como nós gostaríamos que fosse, ela é uma voz, ela é um jeito de se constituir. Eu penso que não muda. A dimensão óssea da coisa, ela permanece. Nós vamos ter que reinventar as carnes disso, né? A aparência disso, os modos de fazer isso. Né? E muitos de nós, eu particularmente, me sinto bastante despreparado para imaginar formas que possam dar certo. Eu acho que vai ser tentativa e erro, vai ser gente imaginando muita coisa diferente, vai ser muita cabeçada na parede, vai ter muita coisa aí que vai chegar, vai ter muita gente desistindo, né? Vai ter muita gente enlouquecendo, vai ter muita gente entristecendo, e até para isso nós vamos precisar estar constituídos coletivamente, né? Para criar redes de proteção econômica, redes de proteção psíquica, redes de proteção artística, redes de proteção de diversa ordem. Eu não sei responder a pergunta de vocês, Toscano, mas eu penso que tem coisas a serem feitas e nós vamos ter que dar um jeito de fazer. Oi. ainda nesse caminho que a Ingrid trouxe, eu vou fazer uma pergunta para você que eu também fiz para a Shapira, né, no encontro passado, que tem a ver com o próprio movimento Arte contra a Barbárie, né, um movimento que também se articulou para reivindicar leis de incentivo à cultura, né? Esse momento em que a gente está, em que a gente mal tem uma secretaria, né, especial de cultura, os próprios editais que já existiam no estado de São Paulo, suspensos, né? E essa aprovação da Lei Aldir Blanc nesse momento, tem algum paralelo, tem alguma semelhança entre o que foi o movimento Arte contra a Barbárie para o que a gente está vivendo, de certa forma, agora? Ao teu olhar?
de um ponto de vista de cenário de produção cultural, né? Nessa reivindicação de leis e de investimento à cultura, né? Porque as verbas estão aí paradas, né? Tem municípios que não estão nem aí, já não estavam É, e agora estão muito menos, né? o que eu vejo é que o movimento Arte contra a Barbárie foi um ancestral que nós devemos conhecer bem para nos lembrarmos, né? Para aquilo que a gente vem a fazer agora. Então, as ações que estão sendo feitas agora são derivações daquelas conquistas articuladas pelo Arte contra a Barbárie, né? Eu penso que nós estamos num processo de continuidade daquela luta. Algumas das personagens que estiveram na luta ali, né, no início dos anos 2000, estão ainda agora na linha de frente do diálogo, da conversa e da projeção de possibilidades, né? Máximo respeito às conquistas que vieram ali em um contexto político muito mais favorável e, portanto, criando condições de trabalho muito mais vigorosas do que eu imagino que essas leis de socorro emergencial possam dar conta, né? Cada momento político dimensiona um pouco a possibilidade da negociação, né? Naquele momento, na prefeitura, da Marta Suplicy, quando a Marta Suplicy não tinha ficado gaga, né? Ainda naquele momento em que havia, né, uma possibilidade política para a criação de uma lei, como a lei de fomento foi em São Paulo, que exemplar e ia ser ampliada e reproduzida, e a gente viu que não foi possível criar leis como a lei de fomento em outras instâncias, em outros lugares e tudo mais, né? Aquele momento do Arte contra a Barbárie foi um momento muito agudo, muito poderoso, que nós precisamos estudar, conhecer e aprender com ele, né? Para que a gente, nesse momento agora de escassez e horror, né, a gente possa também se articular. Agora nós estamos fazendo articulações para a sobrevivência, né? Também a lei de fomento era para a sobrevivência, né? Só que veja como nós sobrevivíamos de uma forma mais satisfatória, né? Quando nós sonhávamos com a lei de fomento do que agora, né? Agora nós estamos pedindo socorro, né? Tendo que se articular para pedir aí migalha, né? Quer dizer, a lei de fomento também é migalha diante da realidade toda. Você já me entendeu. Pessoal, nós agora estamos em 9h17, 21h17. A gente está chegando nos momentos finais, né? O nosso encontro estava previsto para encerrar às 9h30. Então, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a fazer, já aproveita agora, filho. Eu estou falando até interiorando. Quem pode trazer alguma contribuição, quem quiser trazer alguma pergunta, alguma fala nesse sentido, fique à vontade. Eu gostaria de indicar um livro para todo mundo ler. Legal. E eu posso até piratear e mandar, e depois você manda para as pessoas, Amo. porque eu tenho como mandar. E é um livro que se chama... do jeito que eu li em espanhol, né? Então saiu como Hay Mundo por Venir, que é Haverá um Mundo, né? Há Mundo por Vir, que é do Eduardo Viveiros de Castro e da Débora Danove, que foi um livro que me atravessou muito profundamente nessa pandemia, porque parte
da questão do colapso ambiental e de toda a crise política que envolve tudo isso, para refletir sobre mitologias possíveis num tempo de espera do fim, em que a gente se pergunta sobre se haverá ou não futuro, né? E que futuro haverá, porque existe muita gente trabalhando e construindo, né, perspectivas de futuro, e algumas perspectivas de futuro que estão sendo construídas são, para a minha perspectiva política, tenebrosas, né? Então tem gente construindo intelectualmente futuro e construindo mitologias em que o humano, a própria ideia do que seja humano é colapsada, né? Tem gente por aí pensando de fato na ideia de vida, de construção de uma vida inorgânica e produzindo a mitologia de uma pós-humanidade, que a gente pode dizer assim, né? Que de maneira alguma reverbera aqueles sonhos que eu, particularmente, acalentei sobre o que deveria ser a dimensão humana. E, e é um livro muito assustador, porque além de eles serem absolutamente cultos e saberem sobre muita coisa que os antropólogos, os cineastas e os artistas estão produzindo e citarem um monte de experiências, né? Eles nos colocam diante, eles colocam diante de uma pergunta muito forte, né? Porque se nós estamos entrando na ideia do século XXI aí, nós estamos também entrando num território de disputa sobre o que será o futuro. E se nós não nos alimentarmos sobre o que o que está em jogo nessa disputa, nós vamos somente fazer como lá no filme do Lars von Trier, né? Vamos produzir uma cabaninha e esperar o segundo sol cair sobre nós, né? De forma melancólica. Uhum. Né? Não por acaso esse é um dos filmes que eles analisam bastante generosamente no livro, que é o filme Melancolia. E, e dessas perguntas, né, o papel da tecnologia vai ganhando uma dimensão importante sobre a construção da mítica, né, da mitologia do futuro que se instaura, né? E essa é uma pergunta central, né? Como é que as tecnologias... Eu estava num pós-grado chamado Escenificazione e Tecnologia Digital, que era tecnologia digital para a cena. E eu ficava assustado com o que eu via lá, não só com a potência de criação que há em torno das coisas com a tecnologia, mas, sobretudo, como a dimensão humana vai sendo aniquilada, né? E você tem aqueles professores incríveis que já não estão preocupados com as questões humanas importantes, né? É, num dos textos que eu li, eu acho ele divertido, porque se eu não achar divertido, eu enlouqueço, né? O autor, ele começava com... no início era o 0 e o 1, e o mundo se fez. Ou seja, eles estão imaginando a construção de um mundo a partir da lógica digital de uma forma em que a humanidade será sempre, sempre e sempre alguma monstruosidade, alguma coisa que pode ser deixada de lado, né? Então, assim,
o discurso deles se aproxima muito desse discurso de que a economia é importante, de que as vidas humanas se perderão de qualquer maneira e a gente precisa preservar a economia. Então, tem muita gente produzindo coisa interessantíssima, mas politicamente bastante perigosa, né? No campo da arte. Eu estou falando de artistas, eu estou falando de pensadores, eu estou falando de gente que cria uma cartografia em que a gente está bastante perdido nela, né? E a gente precisa aprender a cartografar, né? Isso tudo. Eu estou citando esse livro agora que se chama All and Nothing, a Digital Apocalypse, do Martin Burkhardt e do Dirk Popper, que é a lógica norte-americana comendo solta na produção industrial de arte, né? E esse pessoal vai ter voz nesse futuro que está por vir. Então eu recomendo a leitura do Viveros de Castro e da Débora Danowski, porque pode ser um alimento bastante vigoroso para as perguntas que a gente tem a fazer daqui para frente. Nossa, eu agradeço muito, Toscano, por essa referência. E se você puder me encaminhar para o meu e-mail, eu consigo disparar para o e-mail de todo mundo que está aqui também nessa reunião, né, nesse compartilhamento. E a versão que me piratearam, é em português. Então... Maravilha, maravilha, gente, para a gente aproveitar lendo esses materiais, né, e refletindo. Então, Toscano, se você puder me enviar, eu faço o repasse para todo mundo que está aqui na nossa reunião, pelos e-mails, né, que vocês cadastraram. Né? Pessoal, mais alguma questão, mais algo a trazer para o nosso encontro de hoje? Bom, caso alguém escreva ou alguém libere o microfone, fique à vontade, tá? Toscano, eu tenho muito a agradecer a você. Eu sei que é um momento em que a gente não tem respostas, né? É um momento em que todas as ansiedades e angústias, né? A gente está compartilhando muitas delas, né? De maneiras semelhantes, cada uma em proporção diferente. Mas a tua fala traz um olhar, né, pontual para alguns momentos da nossa história em que a gente pode revisitar e esse compartilhamento de inquietações também conosco, que vem a somar aí com as nossas, e que em algum momento elas vão assentar para que a gente venha a amadurecer e frutificar, né, alguma coisa no caminho. Tem comentários aqui no chat, eu não sei se você está acompanhando o chat, mas a Darília agradeceu, deu boa noite a todos, agradeceu a conversa. A Erlen que está aí é a Erlen Geraldo? Deixa eu te perguntar. A Erlen que está aí é a Erlen Geraldo? Isso mesmo. Coloca o vídeo dela, eu quero ver. Erlen, libera teu vídeo. Ela aí, ela tá acenando para você. Oh, meu Deus Erlen, fala com ele para você aparecer em destaque. É uma das pessoas mais importantes da minha formação, uma das pessoas mais importantes da minha vida. Cadê ela? Deixa eu te ver. Passa pro lado, Toscano. Tem 2 páginas. Não, eu tô no celular. Erlen, fala com ele. Erlen! Amor! Ah, meu Deus do céu! Como eu te amo! Meu Deus do céu, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Depois eu vou falar com ela em particular. Vamos falar pelo telefone hoje, por favor. A Darília está te agradecendo também, Toscano, agradecendo ao grupo por essa partilha, né? Trocar sobre inquietações nesse tempo também é tempo de intenso impulso artístico para nós artistas, foi muito produtivo para mim. Sem dúvida, Darília, a gente está refletindo e fazendo teatro na conversa, né? No diálogo. Muitas gratidões, Mariana, Tom Vieira, Erlen, que escreveu aqui, Rodrigo, a Bárbara também. Muitos comentários aqui de agradecimento da Hanna, foram pessoas que já estudaram com você na Escola Livre. Luan Carvalho, agradecendo a presença. A Bárbara Guirado também. A Bárbara é a programadora do SESC aqui de Birigui, que tem acompanhado nossos encontros.
né, para fortalecimento dessa rede. Pessoal, o nosso intuito, de fato, foi estabelecer essa rede afetiva, uma rede de pensamento e de reflexão nesses tempos, para que a gente consiga, né, encontrar alguns pares, encontrar algumas fortalezas e descentralizando muito esse pensamento, né, teatral, para que a gente consiga se fortalecer e não pensar divididamente. Próxima semana a gente vai ter a Beth Dorgan, e na semana seguinte a gente vai estar com a Sandra Spreusser, né? A gente vai olhar um pouco para esse pensamento mítico, para esse olhar filosófico sobre esse tempo que a gente está vivendo, sobre pandemia e teatro, né? Como eu falei para vocês, né? Um resgate aí do passado da minha trajetória, de alguns nomes da EAD, para que a gente consiga também ampliar essas redes. E se alguém tiver alguma sugestão, algum nome que talvez seja interessante vir para cá, sugere para a gente que a gente entre em contato. A gente vai bater na porta de cada um para ver se é possível a gente conseguir dialogar. Toscano, muito obrigado pela sua fala mais uma vez, sua presença que foi muito importante para a minha formação, para a minha constituição aí, saindo de Aracaju, vindo para São Paulo e me entendendo aí nesse percurso dentro do teatro. Muito obrigado pela sua generosidade em aceitar o nosso convite. Em nome de toda essa alternativa, agradeço muito. Eu que agradeço, eu sempre me surpreendo que as pessoas queiram me escutar, né? Mas tudo bem, se as pessoas querem, eu topo falar, e estou muito feliz de participar aí desse encontro, que seja fértil nas reflexões de todo mundo aí. E pode passar meu número para as pessoas para eu entrar em contato, quem quiser conversar comigo e tudo mais. E eu não sei como que eu vou fazer para falar com a Erlen, mas eu quero falar com a Erlen. Vocês não sabem o que aconteceu aqui. Erlen, não sei se você tem o telefone do Toscano, mas eu posso te passar por e-mail, tá? Eu também não tenho o seu. E aí você conversa com ele. Gente, conversas isoladas... Pode passar para ele no privado também. Acho que tem como mandar uma mensagenzinha privada. Isso, aqui mesmo no chat. É muito técnico. Muita tecnologia. Tá, então eu te passo pelo e-mail. Semana passada com a Shapira, o Dagoberto Feliz entrou e compartilhou um momento muito semelhante ao que rolou aqui, né? É isso, gente. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, o afeto é muito importante, né? Como a gente foi percebendo, né? A gente está distante, a gente está distanciado, mas a gente não precisa ficar distante. E que os nossos caminhos continuem se cruzando e que a gente consiga ficar firme, cuidar de si, para a gente também conseguir cuidar dos outros que estão perto de nós, tá bom? A gente encerra essa noite dessa maneira, nesse encontro maravilhoso entre a Erlen e o Toscano, tá? A gente vai disponibilizar também no YouTube todos os encontros que a gente está fazendo, para que mais pessoas consigam, né, ser afetadas por essas falas que a gente teve durante essa semana, tá bom? Uma boa noite a todos e todas, fiquem bem e até mais, tá? Tchau, tchau. O que eu faço agora, Heitor? É só você encerrar, clicar no end, ou então quando eu finalizar aqui já vai sair. Não, isso eu sei fazer, eu só preciso mais alguma coisa pra gente... Não, a gente encerra mesmo, tá tranquilo. Tá? Obrigado. Eu tô ouvindo ainda, hein? Eu tô ouvindo. Tchau, obrigado. Tchau.